Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Nessa aula de hoje nós vamos falar da relação que existe entre o movimento circular e a espiral hiperbólica ou a chamada espiral de Littus, né? Bem, quando você tem um objeto massivo, né, descrevendo aqui uma trajetória circular, né, de uma distância aqui do centro R, né, esse corpo tem uma massa m, um ângulo em coordenadas polares, né, ele tem uma distância R do centro, tá? Um ângulo polar θ. E se você quer saber o elemento infinitesimal de comprimento que ele percorre ao longo desse círculo, dl, você pode relacionar dl com esse raio e o ângulo infinitesimal dθ. Esse objeto ele se movimenta com uma velocidade tangencial aqui, vθ, no sentido anti-horário. Bem, eu não vou falar da natureza, né, da força centrípeta, né, porque nós sabemos que existe uma força resultante centrípeta para fazer com que esse corpo descreva essa trajetória circular. Eu vou falar explicitamente somente de uma força resultante tangencial, tá? Que ela é perpendicular aí à resultante centrípeta. Então, se você tem um objeto descrevendo uma trajetória circular, né, e a força resultante centrípeta tem uma natureza que eu não tô discutindo aqui, digamos que atue nesse objeto uma força de arrasto proporcional à velocidade ao quadrado, né? E aí a pergunta que você poderia fazer de interessante é qual é a trajetória, qual é a curva descrita por esse objeto massível, né, em relação ao círculo, né? Então, se não tiver força nenhuma resultante tangencial, ele vai percorrer uma trajetória circular indefinidamente, né? Agora a pergunta que você pode fazer é se houvesse uma força de arrasto proporcional à velocidade ao quadrado, qual é a trajetória descrita por esse objeto? Será que vai continuar sendo um círculo? Será que vai ser outro tipo de curva? Qual será, né? Então é essa pergunta que nós vamos tentar responder ao longo dessa aula. Então a gente sabe que dl, esse elemento infinitesimal, é r dθ, tá? Em coordenadas polares você pode isolar o r, dl sobre dθ. Por outro lado, a gente sabe que se você quer calcular a dl dt, né? dl dt, a velocidade tangencial é a variação do comprimento sobre o tempo. Então, v de θ é dl dt, tá? Então, v de θ é dl dt. Aqui o L não depende explicitamente, né? Não depende explicitamente do tempo, mas sim do ângulo, né? Então você aplica uma regra da cadeia, dl dθ, dθ dt. Dθ dt é θ ponto é a velocidade angular, é ômega. dl dθ é o r. Então aqui a velocidade tangencial ela é ômega vezes r. Isso aqui é um resultado já conhecido lá da mecânica, então eu só estou aqui para confirmar esse resultado utilizando aqui um pouco dessa álgebra de cálculo diferencial vetorial, tá? Então a velocidade tangencial é ômega vezes r. Então se você aplicar o diagrama de corpo livre, somente na parte tangencial, né, que é tangente à trajetória, a parte centrípeta perpendicular, não vou aplicar as leis de Newton, né? Se você aplicar as leis de Newton, o diagrama de corpo livre fica a única força tangencial é menos kappa velocidade tangencial ao quadrado. Essa aqui é a força de arrasto proporcional aí à velocidade ao quadrado, né? Isso aqui significa para altas velocidades. Para baixa velocidade você tem uma força simplesmente proporcional à velocidade. Esse K aqui é o coeficiente de arrasto, tá? Aí fica a massa vezes a aceleração, já que a massa do meu objeto é constante. A aceleração, novamente, é a derivada da velocidade tangencial no tempo. Mas como a velocidade tangencial não depende explicitamente do tempo, mas sim do ângulo, você aplica uma regra da cadeia. Esse camarada aqui é o θ ponto, que é o mesmo ômega que eu chamei aqui anteriormente, tá? E aí você pode aplicar o método das variáveis separáveis para resolver essa equação diferencial, né? Então você vai passar para o lado daqui o m, né, o ômega, e o vθ para o outro lado, e o dθ multiplicando aqui, né? Então fica esse termo aqui de baixo, tá? E aí você pode integrar isso de um ângulo inicial 0 até um ângulo qualquer θ, e a velocidade que ele está nesse ponto, o ângulo 0, v0, até uma velocidade final, vθ. Quando você integra ambos os lados, né, aplica o método das variáveis separáveis, que é separar a variável diferencial da velocidade tangencial para um lado e a variável θ do outro. Integra ambos os lados. Quando você faz isso, essa integral é direta, dá 1 sobre v, né? Menos 1 sobre v, perdão.
esse menos com menos dá mais, essa integral aqui vai dar esse termo tudo, não depende de θ, pode sair do integrando, isso fica multiplicando um θ igual 1 sobre Vθ menos 1 sobre V0, tá? Isolo Vθ, dá esse termo aqui. Quando você isola Vθ, lembra que Vθ ele é ômega R. Então Vθ é ômega R e V0 é ômega R0, né? Porque quando ele está nesse ângulo zero, ele tem uma distância inicial, um raio inicial que eu chamo de R0. Então tá aqui, você pode fatorar o ômega, cancelar todos eles aqui no denominador. E aí você pode isolar aqui, tira o MMC, pode fatorar 1 sobre R0, vai cair um R0 aqui, passa um dividindo, outro multiplicando, isola o R. Então você vai encontrar um R que depende do θ, que vai ser R0 sobre 1 mais gama θ. Esse gama, ele é, na verdade, o termo do tipo KMR0, tá? Então, KMR0 é o valor de gama, perfeito? E aí eu vou obter essa equação da trajetória do meu objeto quando aplica-se, né? Quando ele sofre, na verdade, a ação de uma força tangencial de arrasto proporcional à velocidade ao quadrado. Então, essa curva aqui é chamada de espiral hiperbólica ou espiral de Littus. Essa espiral hiperbólica ela é uma espiral inversa da espiral de Arquimedes, tá? Então, o meu objeto, quando ele começa a sentir o efeito de uma força de arrasto proporcional à velocidade ao quadrado, ele vai espiralar e vai tender para a origem, e essa espiral ela é na verdade uma espiral do tipo hiperbólica ou Littus, que vai ter esse comportamento aqui, tá? Nós já vimos em aulas anteriores que quando você tem uma força de arrasto nesse mesmo modelo de movimento circular, uma força de arrasto proporcional à velocidade, né, a trajetória descrita por esse objeto vai ser uma espiral logarítmica, ok? Espero que todos tenham gostado, até mais e bons estudos!